E as obrigações líquidas e ilíquidas? Líquida é a obrigação certa e determinada, ou seja, certa quando a sua existência e determinada quanto à sua qualidade, quantidade, natureza e objeto. Em outras palavras, obrigação líquida é aquela cuja existência é certa e cujo valor é conhecido. Vocês sabem que se uma dívida não for paga no vencimento, o credor mune-se de uma pretensão e a dívida se transforma em responsabilidade patrimonial. Essa pretensão consiste no poder de executar o devedor para tomar seus bens através do juiz e satisfazer o credor. Pois bem, a ação de execução só é possível quando a obrigação é líquida. Sendo a obrigação ilíquida e não havendo acordo entre as partes, precisa ser apurada pelo juiz em processo de liquidação para poder ser executada. Afinal, não se pode executar a obrigação ilíquida. Dá uma olhadinha lá no 947. Inclusive, entendo que se o juiz deve sempre proferir sentenças líquidas para evitar mais demoras ao credor. Exemplo, o juiz condena João a indenizar Maria, porque João matou o pai dela, devendo o juiz dizer logo o valor da indenização e não deixar isso para uma fase posterior do processo. Vai lá no 946. E de quanto é essa indenização por morte? A lei responde no artigo 948. Assim, um crime interessa ao direito penal para punição com a prisão do infrator e também interessa ao direito civil para punição ao bolso do infrator. A punição civil é mais rápida e não depende de delegado nem de promotor, dispensando parte do burocrático aparelho estatal. Mas se o infrator não tiver bens, só haverá punição penal, pois liberdade todos têm que perder. Mais detalhes da importante disciplina lá em responsabilidade civil. Agora vamos à obrigação principal e acessória. Principal é a obrigação autônoma, ou seja, tem vida própria. Já a obrigação acessória depende da principal, agregando-se a ela. Então, uma compra e venda, um empréstimo e uma locação são contratos que geram obrigações autônomas. Por outro lado, a fiança, a hipoteca e o penhor produzem obrigações acessórias que vão se agregar a uma obrigação principal, por exemplo, como a locação. Então, quem aluga uma casa celebra um contrato principal de locação e pode exigir um contrato acessório de fiança para garantir o pagamento do aluguel, na hipótese de inadimplência do inquilino. A locação existe sem a fiança, mas o contrário não. Inclusive, sendo nula a locação, nula será a fiança, mas o inverso não. Dá uma olhadinha lá no artigo 184, na segunda parte. E a obrigação cumulativa ou conjuntiva? Se caracteriza pela pluralidade de prestações. Exemplo, troco uma casa por um carro e uma lancha. Não se trata de obrigação alternativa, carro ou lancha, mas obrigação cumulativa, carro e lancha. Na obrigação cumulativa, todas as prestações interessam ao credor. Na alternativa, apenas uma delas. Na cumulativa, muitas prestações estão na obrigação e muitas no pagamento. Já na alternativa, muitas prestações estão na obrigação e apenas uma no pagamento. Exemplo legal de obrigação cumulativa é o contrato de empreitada, onde o engenheiro pode fazer o serviço e dar os materiais para a construção de uma casa, artigo 610. E obrigação pura, pessoal? É obrigação simples, ou seja, é toda aquela cuja eficácia não está subordinada a qualquer das três modalidades dos negócios jurídicos: a condição, o termo ou o prazo e o encargo, ou modo ou ônus. Estas modalidades vocês vão conhecer lá em Civil 1. Vamos exemplificar. Obrigação condicional. Subordina a obrigação a evento futuro incerto. Exemplo, o alfaiate compra tecido da fábrica e combina só pagar o preço se vender as roupas. Vender as roupas não é uma certeza, pode ou não acontecer. Artigo 121 e 876. Condições absurdas são proibidas. Exemplo, alugo minha casa a você, mas você não pode entrar nela. Isso é o que a lei chama de privar de todo efeito o negócio jurídico. Artigo 122. A obrigação termo subordina a obrigação a evento futuro e certo. Exemplo, pagarei o tecido em 30 dias,
30 dias são o prazo e o prazo é um evento certo, só depende do inexorável passar do tempo. Artigo 132. Obrigação modal. O modo, ou encargo, ou ônus, é imposto ao beneficiário de uma liberalidade como a doação ou herança. Então, pode-se doar uma fazenda com o ônus de construir uma escola para as crianças carentes da região. Artigo 553 e 136 do Código Civil. Ou pode-se deixar uma herança para um sobrinho, com o ônus de mandar rezar mensalmente uma missa para o falecido. O encargo precisa ser pequeno, para não caracterizar uma contraprestação. Exemplo, dou um carro ao meu vizinho com o ônus de levar meus filhos e a mim para a escola e a mim ao trabalho. Ora, isso não é doação, mas a contratação de um motorista. Se o encargo for de interesse público, como por exemplo construir uma escola, o promotor de justiça fiscalizará sua execução. Parágrafo único do 553. Esse é um dos poucos casos de participação do Ministério Público no direito patrimonial. Afinal, o Ministério é público e o direito civil é privado. Se o encargo for absurdo, como por exemplo, mandar rezar missa todo dia para o falecido, o juiz pode interferir na obrigação privada para modificá-la. Então, a obrigação simples é aquela que não for condicional, a termo ou modal. Finalizando a última modalidade de obrigação, a obrigação real. Obrigação real corresponde ao vínculo jurídico que se origina da lei com a característica dos direitos reais e transmissão automática ao novo proprietário da coisa. Trata-se de uma obrigação propter rem, em razão da coisa. Não decorre de um contrato, mas da propriedade sobre um bem. Quem adquire certo bem, adquire automaticamente essa obrigação real, decorrente da coisa. Real, res, coisa. O adquirente do bem vai se tornar devedor, mesmo sem querer, em decorrência de sua condição de dono desse bem. Exemplo, o artigo 1345. A lei determina que quem compra um apartamento com dívida de condomínio assume essa obrigação, embora tenha sido o outro dono anterior que não pagou a taxa. A obrigação está vinculada à coisa, por isso chama-se obrigação real. Res é coisa. Essa vinculação da obrigação à coisa, qualquer que seja seu dono, deriva da sequela, que é uma característica dos direitos reais. Sequela é uma palavra que se origina do verbo seguir, então a obrigação segue a coisa, não importa quem seja o seu dono. O proprietário da coisa assume a obrigação automaticamente, apenas pelo fato de ter sucedido o dono, devedor, anterior da propriedade da coisa. É também chamada de obrigação mista porque apresenta a característica de direito das coisas, direito real, e de direito das obrigações, direito pessoal. O direito real e o direito das obrigações formam o direito patrimonial privado, como a gente viu lá em Civil 1, sendo natural que algumas vezes eles se interliguem. Uma observação que eu vou fazer a vocês sobre o conceito: a obrigação real se origina apenas da lei e não do contrato. Os contratos podem ser inventados pelas partes, são números apertos, artigo 425. Mas os direitos reais não, só a lei pode criá-los, sendo números clausos, artigo 1225. Por isso as obrigações reais originam-se sempre da lei. Originando-se da lei, a obrigação real é irrecusável, não podendo o devedor deixar de assumi-la. Outra observação: o devedor da obrigação real varia caso a coisa mude de dono. Então, se a coisa é vendida, o novo dono se tornará o devedor. Quem se torna titular do direito real, de propriedade, torna-se devedor de eventual obrigação real sobre o bem apropriado. Mais exemplos de obrigações reais. O artigo 1297. Quem compra uma fazenda tem a obrigação de fazer a cerca, embora a cerca tenha caído na época do dono anterior. Artigo 1383. Quem compra imóvel com servidão predial tem a obrigação de manter a servidão. Por isso, observem sempre o registro do imóvel antes de fazer uma compra, para não comprar barato um terreno e depois, por exemplo, descobrir que nele não se pode construir, para não tirar a vista do edifício de trás. Este exemplo corresponde a uma servidão predial de vista, assunto que a gente vai ver lá em Civil 5. Em suma, a obrigação propriamente dita vincula uma pessoa credor a outra pessoa devedor. Já a obrigação real está vinculada a uma coisa e quem for proprietário dessa coisa será o devedor.
Agora vamos falar sobre cláusula penal. Concluído o estudo das 10 modalidades de obrigações que vimos inicialmente, vamos encerrar a primeira unidade dessas aulas tratando da cláusula penal. Conceito dela. Cláusula penal é a cláusula acessória a um contrato pelo qual as partes fixam previamente o valor das perdas e danos que por acaso se verifiquem em consequência da inexecução culposa da obrigação. Dá uma olhadinha lá no artigo 408. Exemplo disso, um promotor de eventos contrata um cantor para fazer um show e já fixa no contrato que se o artista desistir, terá que pagar uma indenização de 100 mil. A cláusula penal é acessória, não é obrigatória. Então, se a dívida não for paga no vencimento, se o cantor não fizer o show e não existir cláusula penal no contrato, é o juiz quem irá fixar a indenização devida pelo cantor, tornando a obrigação líquida. A cláusula penal é acessória, não é obrigatória. Então, se a dívida não for paga no vencimento e não existir cláusula penal no contrato, é o juiz quem irá fixar a indenização devida pelo cantor, tornando a obrigação líquida, só para depois possibilitar o ataque pelo credor ao patrimônio do cantor. Essa é a grande vantagem da cláusula penal, prefixar as perdas e danos, economizando tempo, eliminando recursos processuais ao dispensar o juiz de calcular o valor previsto, que está lá no artigo 402 do Código Civil. Outra vantagem da cláusula penal é a de intimidar o devedor, ou seja, ele já fica sabendo que terá uma pena se não cumprir a obrigação. É verdade que a lei prevê automaticamente uma punição ao devedor, como está lá no 389, mas a cláusula penal reitera essa sanção. Quando uso no conceito a expressão inexecução culposa, refiro-me à culpa em sentido amplo, lato sensu, que corresponde ao dolo, inexecução voluntária. É a culpa estrito sensu, em sentido restrito, imprudência, negligência. Então, se o cantor não fez o show porque não quis, houve dolo, ou porque bebeu demais e perdeu a voz, imprudência, terá que pagar a cláusula penal. Mas se o cantor não fez o show porque pegou uma gripe, trata-se de um caso fortuito, que isenta de responsabilidade, 393, lá no seu parágrafo único. Se a obrigação for cumprida pelo devedor, a cláusula penal se extingue. Se a obrigação principal for nula, a cláusula penal também o será. Afinal, como cláusula acessória, segue o destino da principal. Artigo 184, infine. A cláusula penal geralmente reverte em favor do credor, mas o contrato pode prever que será paga a terceiros. Exemplo disso, se o cantor não fizer o show, pagará 100 mil ao Hospital do Câncer. A cláusula penal geralmente é pactuada em dinheiro, mas pode corresponder à obrigação de dar outra coisa, ou fazer, ou não fazer algum serviço, com ampla liberdade para as partes. Espécies de cláusula penal. Existe a cláusula penal compensatória. Aplica-se em caso de inexecução ou inadimplemento da obrigação pelo devedor. Vai lá no 410. Então, o credor poderá optar pela obrigação principal ou pela cláusula penal, semelhante a uma obrigação alternativa. Nós temos também a cláusula penal moratória. Aplica-se em caso de atraso, retardo ou mora do devedor no cumprimento da obrigação, pelo que o devedor pagará a multa pelo atraso e cumprirá a obrigação. Artigo 411. Exemplo, multa de 10% em caso de atraso do pagamento de aluguel. Está lá no 416. Ambas as espécies estão previstas no artigo 409. Se a cláusula penal compensatória tiver um valor muito alto, o juiz deverá reduzi-la. Dá uma olhadinha no 412 e no 413 do Código Civil. Mas é justo o Estado juiz se imiscuir nos contratos privados, alterando aquilo que foi estabelecido livremente pelos particulares? Reflitam. O velho Código Civil, no artigo 924, que corresponde a esse 413, usava o verbo poderá, enquanto o novo Código Civil usa o verbo deverá, como consequência da publicidade do direito e a proteção maior que o Estado dá hoje aos devedores.